Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Então, boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do Plágio. Neste caso, o sexto desta segunda série. Hoje temos connosco mais um convidado especial, neste caso uma convidada, Catarina Guerra Barosa, que eu vou passar a apresentar de forma resumida. Formada em Direito e em Filosofia, a Catarina é cofundadora da Tema Central, uma sociedade que se dedica à comunicação para a gestão de pessoas e que, entre outros conteúdos, publica a revista Líder e desenvolve o projeto Best Team Leaders e a Leadership Summit Portugal. Tem 2 livros publicados, Giro Logo Existo, A Filosofia Pensa a Gestão, e um outro que 2 mulheres em jogo, Futebol e Liderança. Foi guionista, apresentadora e autora do programa Marca Pessoal da TV24, que abordava questões do mundo do trabalho, com especial enfoque em liderança. Antes de trabalhar nesta área da comunicação e edição, foi consultora jurídica de diversas empresas e diretora de recursos humanos de 2 multinacionais. Eu penso que não me terei esquecido de nada. Se esqueci, peço desculpa à Catarina, mas ela, entretanto, já... Não, eu acho que tinha dito que também era mulher e tinha filhas, não é? Olha, de qualquer maneira... Sou mãe, mulher e tenho filhas. Sim, sim. Olha, antes de mais, deixa-me cumprimentar-te e dizer-te que és muito bem-vinda ao Plágio e agradecer-te, de facto, teres aceitado o nosso convite. Presumo que, portanto, livros já tens, filhos também. Presumo que a árvore também já deve ter sido... Também já está. Pronto, só faltava vir ao Plágio, não é? Só faltava vir ao Plágio, ainda bem que tu te lembraste. De repente, assim, apareci no Plágio. E pronto, para nós é um grande prazer que estejas hoje connosco. Uhum. Mas como este Plágio se faz a 3, eu vou aproveitar para, como habitualmente, a partir dos nossos estúdios da Pedrolheira, temos o jovem pai de uma família numerosa, pequeno produtor de aguardente, aplicador cadenciado de DEC nas horas vagas e confesso apreciador da sorda de bacalhau, também confecciona com razoável critério o nosso amigo Bruno Lemos, a partir do seu pavilhão multiusos. Boa noite, Bruno. Senhora, pá, isto é um currículo, está equiparado, que é da Catarina. Entre a sorda de bacalhau muito melhor. Olha, queres partilhar connosco a tua receita da sorda de bacalhau, que é um prato que eu detesto? Não, tu até devias ter vergonha de falar nisso porque tu não gostas, não é? Como é que é possível tu não gostares de uma bela sorda de bacalhau? Aliás, tu não gostas da sorda em particular, e muito menos de bacalhau. Mas é uma pena, porque é um... Mas pronto, eu como amigo que sou teu, uma vez marcámos o jantar e eu fiz a sorda de bacalhau para tu teres que comer a sorda de bacalhau, portanto, para tentar educar-te, mas não consegui. Mas a propósito da sorda de bacalhau, na Marinha Grande, a sopa do vidreiro é uma espécie de uma a sorda de bacalhau, não é? É uma sorda alentejana, é diferente, ou seja, mas não é a sorda de papa cá, não é? Pois, não, mas a Catarina tem razão, porque depois tem o pão no caldo. Claro, sim. Não ganha, sim, tem um bocadinho, sim. Sim. Olha, mas vamos aqui ao que interessa, que é a Catarina. Pensava que era mesmo convidado. Não é o Bruno que interessa, afinal sou eu. Pensava que era o Bruno que interessava. Olha, tu nasceste em Leiria, aliás, como a maior parte das pessoas da tua geração, não é? Iam nascer em Leiria, no Hospital Velho, presumo, não é? Foi no Hospital Velho ainda. Cresceste na Garcia, que curiosamente chamas aldeia, até passo a citar, tu dizes, aldeia do Concelho da Marinha Grande, onde Dom Dinis terá caçado garças. Confesso que também não sabia, quer dizer, sabia que o nome de Garcia tinha a ver com garças, mas não sabia que o Dom Dinis
Se bem que ele andou muito ali para aqueles lados. E na verdade é a origem do nome da aldeia. Garcia resulta exatamente disso, da existência de garças. E vocês têm que ler aquele livro do Joaquim Barosa sobre a história da Marinha Grande, que é um livro pequenininho, em que fala da Garcia. Portanto, é interessante saber, e quando eu era pequena, eu já sabia isto há muito tempo, e sempre me disseram que o Dom Dinis caçava garças e que namorava com a Rainha Santa Isabel lá atrás da minha casa, ao pé de um ribeiro. Portanto, eu ia sempre lá para trás e gostava de imaginar aquela... Não, eu não ia ver se encontrava o Dom Dinis, não era assim tão totó, mas achava graça àquela imagem, não é? Aquela ideia de ele poder ter namorado ali com a Rainha Santa Isabel. Então, mas foram felizes esses tempos que passaste aí na aldeia da Garcia, como tu te chamas. São boas memórias e boas recordações. São muito boas memórias e boas recordações. Acho que fui uma criança mega feliz. E reparem, não precisava de mais nada. Eu vivi na Garcia, cresci na Garcia, e eu só começo a ir mais para a Marinha Grande, para a cidade, quando vou para o ciclo preparatório. Portanto, eu até aos 10 anos, para aí, não é? Porque nós acabamos a primária aos 10 anos, eu vivi na Garcia os meus dias todos e os meus fins de semana. Portanto, como imaginas, não tinha outro remédio senão imaginar o Dom Dinis a caçar garças e a namorar com a Rainha Santa Isabel, entre outras coisas. O transporte privilegiado era a bicicleta. O transporte privilegiado era a bicicleta, exatamente. Aqui a Catarina tem uns belos glúteos, ainda se mantêm, à conta da bicicleta. Porque para chegar à Marinha Grande, como sabes, a Garcia fica numa zona ligeiramente mais baixa. Portanto, para chegar à Marinha Grande eu tinha que fazer ali uma subida que fazia sempre levantada. Portanto, com a iCycle, era uma bicicleta e que me fez glúteos para toda a vida. Portanto, imagina. O que eu andei de bicicleta. Não há ciclovias. Sem ciclovias hoje não é possível. Pois, olha, peço desculpa por interromper. Ias dizer qualquer coisa. Citar aqui uma frase que tu escreveste que eu achei engraçada. Ter uma aldeia dentro de si e com isso poder partir para o mundo faz toda a diferença. Não queres discorrer um bocadinho sobre... Eu achei engraçada esta frase, porque quer dizer, acabaste por ir ao encontro de outros mundos e de outras cidades, não é? Sim, mas vais com a aldeia dentro de ti. Vais sempre com a aldeia, não é? Eu acho que isso faz... Teres uma aldeia dentro de ti faz com que o mundo seja sempre surpreendente, não é? Porque é sempre maior do que aquilo que tu tens dentro de ti. Para qualquer sítio que tu vais... Também tens sempre esse aconchego da aldeia, não é? É assim, eu acho que o aconchego que eu tenho é o aconchego das memórias, o aconchego de saber onde é que começa a vida, onde é que está o princípio das coisas. E o princípio das coisas, no meu caso, é numa aldeia que me fez ser resiliente, fundamentalmente, e que me fez fazer isso que eu te estou a dizer. Quando partes de um sítio mais pequeno para um sítio maior, estás sempre a ser surpreendida. Eu não perco a capacidade de me surpreender. Se tivesse uma cidade dentro de mim, se fosse para uma aldeia, eventualmente também poderia acontecer a mesma coisa, mas há aqui o efeito mais abrangente. Mas eu preparei-me para o mundo a partir de uma aldeia, e eu acho que isso é fundador da minha personalidade e nunca mais vai sair daqui. E portanto, eu acho que a Garcia, mais até do que a Marinha Grande, se querem que vos diga, o meu apego é a aldeia, é a Garcia, não tanto à cidade. Tenho imensa pena que... E tenho agora alguma esperança nesta nova equipa que vai tomar conta da Câmara Municipal. Acho que é uma terra que precisa, francamente, ser movimentada, precisa de ter uma estratégia de desenvolvimento com cabeça, tronco e membros, porque faz imensa pena, não é? Não ir à Marinha Grande e ver como as coisas foram ficando paradas no tempo e o progresso é um progresso pouco consistente, não é? Portanto, não chama as pessoas para lá, afasta um bocadinho as pessoas lá. Portanto, a minha ligação, efetivamente, é com a Garcia. Portanto,
foram 10 anos. Continua, que tens cá a tua família. Continua, eu tenho a minha família toda aí, portanto, e de facto toda na Garcia, portanto, nós costumamos dizer que eu vou ao canto da Garcia, ao nosso canto, onde estamos todos, portanto, é quase como uma vivência à moda antiga, tem os tios, tem os primos, está tudo ali ao lado, e portanto, para mim, ir visitar a minha família, basta de facto ir à Garcia, porque vejo-os todos de uma assentada, de uma só vez, não preciso estar a fazer muito mais percursos. Mas depois, obviamente, que é assim, tudo que eu fiz na Marinha Grande, eu vim para Lisboa com 17 anos, vim fazer 18, de facto vim muito nova para Lisboa, e portanto, até aos 18 anos, as minhas memórias do que eu vivia aí são muito intensas e estão muito presentes, portanto, obviamente, toda a minha vida em São Pedro de Moel, fiz aquele... Eu tenho aqui algumas dessas memórias que queria até que tu partilhasses connosco. Eu posso ir dando a dica e tu vais falando sobre elas. Não ponhas situações difíceis. Não, eu também te ponho a ti, Filipe. Também tenho aqui a moeda de troca. Olha, eu devia ter procurado a porcaria do poema. Ai, que chatice. Eu tenho isso escrito, tenho isso no diário, Filipe. Está guardado no diário. Mas é tão engraçado pensar nisso. Como vês, o mais engraçado desta vida... Sabes que o Niemeyer, o arquiteto, a determinada altura disse que tinha 2 ou 3 medos na vida, mas os principais tinha medo de andar de elevadores e tinha medo do passado, porque o passado, de facto, é uma coisa que nos pode destruir. Imagina se tu colecionas memórias que não são agradáveis e que te destroem completamente. E ele tinha medo do passado. E à medida que nós vamos envelhecendo, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer é aprender a viver com o passado, porque isto é quase como vão-se acumulando as memórias, não é? E tu tens que conseguir viver com elas, não é? E depois olhas para trás e já não é, as coisas já não são da mesma maneira. Tu já não és também a mesma pessoa, não é? Porque que mudaste, as coisas vão mudando, as coisas vão ficando completamente diferentes, mas tu tens que ter uma capacidade enorme em termos emocionais para conseguir viver com as memórias. E quando ele disse isso, eu compreendi-o perfeitamente. Ele disse isto, se calhar, com 90 anos, não é? Ele já... E, portanto, imagina que são memórias de 90 anos. Eu tenho memórias de 50 anos e confesso que há um peso das memórias que nós temos de saber lidar com eles. Nem tenho medo nenhum do futuro. De facto, o passado é que nós temos que o saber digerir bem. É lá que estão os traumas, é lá que estão aquelas coisas todas que nos podem incomodar. Mas o meu passado na Marinha Grande foi muito poderoso e fez de mim a mulher que eu sou, acho eu. Olha, futebol feminino, fala-me de futebol feminino. Futebol é assim, a Garcia tinha tradição do futebol, exatamente. Tinha o Clube Desportivo da Garcia, onde eu treinei, onde eu joguei, mas eu não jogava nada, basicamente. Sabes o que? E a tua irmã também jogava. E a minha irmã também jogava, mas ninguém jogava nada. Aquilo para mim era o entretenimento, era poder ir para lá para me desafiar e para estar com outras pessoas e para me divertir. E lembro-me que o treinador, que era o Arsénio, era assim daqueles treinadores à bruta, tipo, onde ali o que interessava era Jorge Jesus. Exato. Percebes? Então o campo era de terra, como é normal, não é? Eu joguei lá. Pronto. E, portanto, aquilo treinávamos à noite, em terra batida e às vezes com lama, e aquilo era mesmo à bruta, mesmo à arte. Mas eu gostava daquele ambiente do balneário. Mas sabes, eu acho que vivi o futebol de outra maneira, mais pela parte dos sentidos, e depois de ter escrito este livro ao fim de não sei quantos anos sobre futebol, que não é bem sobre futebol, aquilo que eu fiz foi tentar ligar o futebol à filosofia. Pronto, eu queria falar disso um bocadinho mais à frente. Então pronto. Então, toda a gente já percebeu nesta altura que tu és uma excelente comunicadora, que és daquelas pessoas que não era preciso nós estarmos aqui, porque de facto tu tens uma facilidade enorme em comunicar e estás perfeitamente à vontade nisso. De qualquer maneira, eu tinha aqui 2 ou 3 coisas só que queria falar antes de falarmos do livro, falamos um bocadinho mais à frente. De qualquer maneira, esta passagem pelo futebol acaba por também ser algum apor depois à escrita do livro, não é? Embora vale o que vale, não é?
tu, de qualquer maneira, eu tinha aqui nota que tu, precisamente aí no tal sítio onde tu ias à procura do João Diniz, aí por trás da casa dos teus pais, penso eu, que tu querias ser apicultora, porque acho que o teu avô tinha aí umas abelhas. Tu andaste à procura de informação privilegiada, não é? Parece que tu querias, era um sonho que tu tinhas, que tu tinhas que era ser apicultora, e então parece que foste precisamente ao local do crime, não é? Fui ao local do crime meter-me com as abelhas. Fui meter-me com as abelhas. E então decidi, mas isso sabes que eu também tinha uma irmã que me usava como testa de ferro, portanto, e punha-me à prova. E eu ia, não é? E então o meu avô tinha colmeias com abelhas e a minha irmã para eu ir lá mexer com o pauzinho, e claro, a Catarina foi lá mexer com o pauzinho, ver se as abelhas reagiam, e as abelhas reagiam, mas reagiam um enxame de abelhas, não é? Que se colou à minha cabeça, e pronto, eu fui a correr para a casa da minha avó na altura, e ela conseguiu tirar-me praticamente as abelhas todas, batia-me na cabeça, e as abelhas estavam todas misturadas no cabelo, e aquilo não foi fácil, mas pronto, aqui a Catarina gostava de fazer essas aventuras lá na aldeia, de experimentar tudo, e punha-me sempre na linha da frente, atirava-me, percebes? Aliás, eu costumo dizer, eu aprendi a nadar sem dizer a ninguém que não sabia nadar. Para mim era uma vergonha não saber nadar, mas não sei porquê, porque nós temos que aprender a fazer as coisas algum dia. E então já fui para uma piscina, já não sei onde, e perguntaram-me, sabes nadar? Eu disse, sei nadar, e atirei-me, e não tive outro remédio senão nadar, percebes? Isto é um bocado parecido com as abelhas, percebes? Há, obviamente aqui muita inconsciência, mas há uma coisa que eu se calhar ainda tenho. Eu fiz 50 anos e meu marido ofereceu-me uma moto. E eu fui também fazer uma tatuagem nesse dia, mas ele ofereceu-me uma scooter que elétrica, aquilo não anda absolutamente nada, aquilo dá 50 no máximo, e aqui a vossa amiga Catarina decidiu experimentar logo a scooter aqui em frente à casa, sem nunca ter andado de moto. Eu nunca andei de moto na vida, percebem? E o que é que aconteceu? Eu parti a scooter, eu demorei 2 minutos, portanto, quando eu estive na festa de anos aí na Marinha Grande há pouco tempo, eu ia com uma perna completamente feita no 8 porque eu parti a moto, fui contra um smart, percebes? Imagina. E isto é um bocadinho parecido com a cena das abelhas, percebes? A Catarina acredita que sabe, eu tenho uma fé qualquer que acha que sabe, e à medida que eu vou ficando mais velha, como é evidente, vou tendo os meus filtros e tenho mais consciência, mas há aqui qualquer coisa que me faz com que eu me atire, percebes? Ali, pronto, e aprendi a nadar assim, portanto, só para eu não morri afogada, mexi as pernas e os braços à cão e fui fazendo. Eu lembro perfeitamente de estar a fazer os movimentos do crawl e eu não saí do mesmo sítio, percebem? Tipo, mas pronto. Mas foi isso que fiz com as abelhas, Filipe. Eu fui lá a mexer para ver, atirei-me completamente para o desconhecido. Olha, é assim. Olha, também faz parte aí dessa altura da tua vida, da tua juventude, um gosto que tu tinhas que era por passares modelos. Eu acho que essa fase foi muito importante na minha vida, sabem? Porque ser rapariga com 14, eu comecei a passar modelos com 14, 15 anos, e aos 14 anos tu estás naquela fase da tua vida que... Mas era sobretudo cá na Marinha ou aqui na zona? Sim, na zona, em vários sítios, e depois quando vim para Lisboa eu ainda fiz várias coisas, como eu deixei efetivamente fazer coisas como manequim aos 21 anos e portanto ainda fiz muitas coisas, fiz muitas passagens de modelos em Lisboa, na Figueira da Foz, fazia sessões fotográficas, fiz muita publicidade também para aqui em Lisboa, fiz figuração. Mas pronto, a lógica era sempre esta que eu tinha: estás a tirar o curso, vais fazer coisas que te dão gozo e que recebes algum dinheiro, porque obviamente que os meus pais estavam a fazer um esforço enorme para eu estar aqui a estudar e eu tinha que também colaborar. Portanto, se eu queria ter boa vida, divertir-me e comprar coisas, portanto, eu tinha que me desenrascar, e de facto fazer passagens de modelos foi o que eu usei para esse efeito, e fazer sessões como modelo fotográfico. Só que depois, lá está, esse mundo é um mundo que tu tens que ter vaias, aí tens que ter as fronteiras, percebes? Aí a Catarina não se atira, porque, sabes,
há uma coisa que a Garcia me deu, foi conhecer muito bem ali as fronteiras que eu não ultrapasso. Portanto, neste mundo da moda e das fotografias, tu estás sempre naquele limite, está sempre ali uma fronteira entre aquilo que é moda e aquilo que pode ser outra coisa qualquer que tu não queres para a tua vida. E isso aconteceu, como é evidente, houve momentos importantes da minha vida. Mas a tentação é grande? Claro que é, convidarem-te para seres a capa da máxima, não é? Como convidaram, mas a contrapartida era fazer sessões de lingerie. Tu não sabes onde é que comparar essa sessão de lingerie, tudo bem, ficas toda vaidosa, vês a capa da máxima, sentes-te a melhor do mundo. Quando tens 18 anos, para ti aquilo de facto ainda é muito importante. E depois tens a outra contrapartida, e é isso que queres fazer ou não é? Portanto, e nessa altura acreditem que me custou, mas não fiz, porque pensei assim, bom, isto vai dar a geneira. E tinha sempre na minha cabeça assim, eu estou a tirar direito, imagina um dia eu estou a fazer alguma coisa, e como jurista, e depois sai do baú, o quê, não é? Percebes? É preciso ter muito cuidado, e pronto, isso foi uma fase da vida importante para mim, como eu estava a dizer, porque aos 14 anos, se calhar também não tinha aquela autoestima que era importante, e foi importante para mim, ajudou nessa parte mais da autoestima física. E acho que usei isso como uma ferramenta para me divertir e para ganhar dinheiro, e foi só esse, de facto, a importância que isso teve na minha vida foi só essa. Olha, tu também nos deste nota de que tinhas estudado teatro e piano, tiraste o segundo grau de piano. Sim, isso foi ainda cá na Marinha ou já foi em Lisboa? Não, já foi cá. Eu, enquanto fiz Direito, fiz também o curso de teatro. Sabem que eu verdadeiramente, quando acabei o 12º ano, e eu queria sempre, obviamente, continuar a estudar, eu queria ter seguido a carreira artística, queria ter feito teatro, alguma coisa desse género, mas é muito difícil sair de uma cidade pequena, de uma aldeia, para ir estudar para Lisboa e fazeres um curso que tu não tens a certeza depois que te vai dar independência financeira. E se havia uma coisa que eu não queria era voltar para a Marinha Grande sem ter nada para fazer, portanto, e então pensei que tenho que fazer Direito, que é um curso que de alguma maneira vai servir para me orientar financeiramente na vida, e pronto, enquanto fiz Direito, mais ou menos para aí no segundo ano, comecei a fazer o curso de teatro também, e fiz em simultâneo, e pronto, como vos disse, enquanto andei a fazer Direito, fazia as figurações, estava ligada a essas coisas de televisão. Se eu fosse atriz da RTP ainda devo encontrar umas coisas, porque fazia todas as semanas como é que era aquela coisa, o Regresso ao Passado, será do Júlio Isidro, fazia um programa sim. Com ele, acho que era o Regresso ao Passado. E pronto, o curso de teatro eu acabei e acabei ao mesmo tempo, estava a fazer o estágio já de Direito e estava a fazer castings para coisas e entrei na Companhia Teatro de Sintra, que me pagava o salário mínimo nacional. E eu aí tive que pensar o que é que eu faço à minha vida, vou para o teatro, estava num escritório ótimo, que era de um professor meu, estava a estagiar com um professor meu, e eu aí decidi que não ia para o teatro, percebes? E pronto, olha, Mas o Direito foi uma escolha, O Direito foi uma escolha, claro, foi uma escolha. Eu depois era o que tu querias na altura. Na altura, estou a dizer... Não, mais ou menos, é assim, a minha vocação seria claramente a parte mais artística. O meu plano para ter uma vida mais financeiramente equilibrada foi o Direito, mas que eu também gostei, percebes? É a tal coisa, como eu tenho uma aldeia dentro de mim, tudo me espanta e tudo me agrada. Eu agrado-me as coisas, eu entusiasmo facilmente com as coisas. Portanto, o Direito também foi excelente para mim, porque, para já, ensinou-me a viver, e eu fiz 6 anos de advocacia, portanto, foi puxado, fiz muito tribunal, tive processos complicados. Aliás, o último processo que eu tive foi o primeiro crime de insider trading em Portugal, que foi um crime de tráfico de informação privilegiada na Bolsa de Valores de Lisboa, e eu estava, antes de ir para as empresas, eu vou para as empresas a convite de um cliente de Direito, eu estava completamente envolvida no Direito, portanto, e se queres que te diga, no Direito, tudo o que é barra, o teatro foi absolutamente fundamental. Tu levantaste para falares em tribunal, não falhava aqui a colocação da voz, os nervos, tudo isso, o teatro foi uma ferramenta incrível. Eu usei o teatro em Direito
Eu uso o teatro toda a vida, não é? Eu já desconfiava que... Isto era teatro que eu estava aqui a dizer. Não, eu já desconfiava que em tribunal se fazia muito teatro. Claro que faz. Claro que faz. Olha, mas tu não te ficaste por aí pelo direito e tiraste também filosofia. Eu fiz o curso de teatro, como estava a dizer. Há bocadinho antes disso, sim, a questão do mas piano. fiz 2 graus de piano. Estive na Academia de Amadores de Música de Lisboa, que é ótima. E pronto, se calhar imagina, o piano é daquelas coisas que eu daqui a mais uns anos, se me apetecer, vou acabar e pronto, está aqui. Mas depois fiz filosofia, sim, fiz filosofia e fiz filosofia porque, e precisamente por causa de um professor que tive aí na Escola Secundária da Marinha Grande. Eu não sei se o professor ainda está vivo ou não, se cá vocês vão me saber dizer e eu vou ficar triste. O Álvaro André. Sabem alguma coisa dele? Ele está num lar já há bastantes anos. Pois, pronto. E portanto, eu acho que... Eu penso que ele teve um AVC e ficou um bocado debilitado e já há bastantes anos, mas é daqueles professores que eu acho que ele, por acaso, não foi meu professor, mas das pessoas que eu conheço que tiveram como professor, toda a gente o referencia como um excelente professor e dão um testemunho muito parecido com o teu, quer dizer, que o gosto que ele incutiu nas pessoas pelo pensamento e pela filosofia. Mas estavas a dizer... Sim, estava a dizer que é um bocadinho quase na sequência do Álvaro André e da forma como ele nos fez gostar da filosofia, que eu depois acabo por fazer o curso de filosofia. E faço o curso de filosofia na Católica. E eu entrei recentemente no doutoramento da Nova para ligar a liderança à filosofia. Portanto, e aqui aquilo que eu estou a tentar fazer é fazer uma atualização do pensamento aristotélico das virtudes. Portanto, o meu objetivo é atualizar uma atualização que já foi feita por um filósofo que ainda está vivo, que é escocês, que se chama Alasdair MacIntyre, é o MacIntyre, que fez uma atualização do pensamento de Aristóteles nos anos 80. E agora a minha ideia é, até porque o pensamento aristotélico, no que diz respeito às virtudes, remete-nos para a ideia de bom senso, não é? Ou seja, encontrarmos um meio termo entre um defeito e uma virtude. Portanto, há um horizonte patológico do excesso e do defeito. Portanto, e o meio termo, que é o bom senso, é aí onde está a felicidade, supostamente, a arete, como Aristóteles a entende. Isto, obviamente, o Aristóteles tem muitos anos e o pensamento dele, a minha ideia é tentar atualizá-lo, mas seguindo a linha do pensamento do MacIntyre, que já fez essa atualização. E eu atualizaria para os tempos atuais, que a mim me parece fazer muito sentido no que diz respeito às lideranças, porque se há coisa que está a acontecer é as lideranças extremarem as suas posições, portanto, polarizarem as suas posições. Portanto, o que está a fazer falta é bom senso, não é? É ir aqui a este horizonte de saúde e saudável que foi preconizado por Aristóteles e portanto, é isso que estou a fazer. Portanto, a filosofia ficou lá na minha adolescência e ficou sempre comigo e depois transformou-se num curso e agora estou a tentar juntar a filosofia à minha dimensão também mais profissional. Ok. Olha, a minha vida não é isto e, portanto, nós vamos ter que passar aqui às irritações. Eu não pergunto ao Bruno quem foi o professor de filosofia dele, porque eu acho que a coisa não correu bem. Eu penso que ele só conhece o Sócrates, aquele senhor que esteve em Évora, não é? E esse irrita bastante. Olha, essa é uma das irritações. Olha, Catarina, vamos à tua irritação. Queres a minha irritação? Já nem lembro qual é que era. Olha, tu parece que ficaste... Aliás, não é mais do que uma. Há aqui uma irritação, porque houve aqui um azar com o Miguel Oliveira no último fim de semana, não é? Epá, sim, é muito irritante, sim, é muito irritante. Eu estava a pensar... Ele não estava propriamente nos primeiros lugares, mas de qualquer maneira a intenção dele era chegar a um... Sim, e eu estava lá no autódromo. E é muito irritante tu estares a duas voltas do fim da prova. Tudo bem, ele não ia ganhar, mas estava
ele começou na 17ª posição, conseguiu subir para a 10ª, depois baixou para a 11ª e estava outra vez a conseguir. Epá, e vai um tipo contra ele, percebes? E isto é irritante porque isto, na vida, às vezes isto acontece, percebes? Tu estás quase a chegar lá, pá, e por obra e graça, sabe-se lá de quem, pá, entra-te um tipo, passa-te um tipo por cima, não é? E eu acho que isto é irritante, porque o que irrita às vezes é o azar. E de facto este atleta, este Miguel Oliveira, é um tipo que não tem tido sorte, se repararem. Ele cai muito nas provas, ele tem o azar ali há sempre à espreita. Pronto, isto irritou-me porque estava... É uma espécie de Catarina Barosa com a moto nova, não é? É qualquer coisa do género, percebes? Eu era aquele debaixo do Miguel Oliveira. No teu caso não foste abalroada por nenhum concorrente, foi por um carro mesmo, não é? Pois, foi. Ou foste tu que abalroaste o carro? Abalroei o carro, eu enfiei-me, espetei-me contra o Smart. E pronto. Olha, mas tu tinhas aqui uma segunda irritação, que era a questão dos atendedores de chamadas e da burocracia. Mas deixem-me só dizer, quando vocês me fizeram esta pergunta, eu ainda fiquei um bocadinho a pensar, o que é que me irrita? De facto, eu tenho esta característica, eu não me irrito com muitas coisas. E depois eu perguntei, estava à mesa a falar com a minha família e dizia, mas o que é que eu irrito-me com o quê? Eu tive que estar a pensar um bocado para lhes responder. Eu acho que isso se calhar era uma boa estratégia, nós perguntarmos aos filhos, olha, eu costumo irritar-me com o quê? Então pronto, os meus filhos acham, eu irrito-me, eu tenho um problema, que acho que é um problema psicológico, que agora é uma patologia psiquiátrica, eu irrito-me com as pessoas a comerem, por exemplo, frutos secos, pipocas, pessoas que comem, por exemplo, se forem animais, cães, gatos, coisas assim, que fazem barulhos horríveis, não me irritam. Agora, pessoas a comerem pipocas, frutos secos... Mas o que é que te irrita? É o barulho? É o barulho. Mas, entretanto, eu descobri, isto tem um nome, é uma doença psiquiátrica, porque dispara-me o coração. Estás a brincar, eu pensei que estavas a brincar. Eu estou a falar a sério, eu fico extremamente nervosa, mas vocês... E depois eu pensava que era uma coisa comum a todos os mortais, mas não é, pelos vistos há pessoas que aguentam outros a ouvir. E portanto, a minha irmã, quando eu era pequena, passava a vida a comer maçãs ao pé de mim, sabes, tipo, para me irritar. E eu, pronto, tudo que sejam maçãs, frutas assim, que façam muito barulho, não consigo ouvir pessoas comer, é uma coisa horrível. Irrita-me. E irritam-me os atendedores de chamadas. Epá, de facto, esta cena, tu ligares para algum sítio e teres de falar com uma porcaria de um e ter que marcar aparelho. Se quer falar com não sei quem, sim, liga não sei quem. E eu fico sempre à espera. Pá, quero falar com o operador, eu quero falar com alguém. Qual é o último número? Exato, fica ali à espera, eu quero falar com o operador. Porque depois, quando o operador me atende, eu estou furiosa, já enervada e só me apetece desancar no operador. Mas pronto, irrita-me imenso essa história as burocracias em geral, deixam-me extremamente nervosa, e os atendedores de chamadas em particular, esta história de automatizar as chamadas irritam completamente. Olha, Bruno, a tua irritação, vamos já passar para a tua... Tu dizes que andas irritado com o jogo das portas da política portuguesa, não é? O que é que te irrita é por não saberes quem está atrás da porta, se é o Rui Rio, se é o Paulo Rangel, se é o Chicão, se é o Nuno Melo, é isso que te irrita? É isso tudo. Assim, é uma irritação um bocadinho mais complexa hoje que vos trago. Porque resulta de muitas irritações, não é? É uma mistura de irritações, mas o que é certo é que nós estamos quase num beco sem saída. Eu trouxe aqui o jogo das portas porque é um dos jogos que às vezes eu faço com as minhas filhas, na brincadeira, que íamos ali de carro e uma das filhas diz, pai, tens ali 3 portas, uma tem um dragão gigante que cospe fogo e tal. Tens outra porta, sei lá, que tem um buraco enorme, sem fundo, com uma largura de 10 metros de margem a margem, é impossível de saltar. Tens uma terceira porta que tem uns cães selvagens que não comem há 2 ou 3 dias. Qual é que tu abres? Portanto, a gente fica ali a pensar, e depois eu escolho uma, e depois elas arranjam um argumento. Portanto, e normalmente é difícil escolher uma dessas portas. E neste momento nós temos uma situação política a nível nacional, e eu normalmente não costumo trazer aqui muito estas coisas nacionais, mas hoje achei que era importante, que temos aqui 4 ou 5 portas que não é fácil. Reparem, nós estamos à beira de eleições,
eleições assim, um bocadinho precipitadas, e então temos a primeira porta, vejam lá qual é que vocês escolhiam. A primeira porta tem maioria absoluta para o PS, contudo, o que de bom e de mau traz uma maioria absoluta, né? Ainda por cima, numa época que veio uma bazuca aí com uma carrada de notas de 500 euros no bolso para distribuir pela malta. E normalmente a nossa história não mostra coisa boa nesta altura. Esta é o buraco, o dragão ou os cães esfaimados? Vamos ver, vamos tentar associar. Depois tens uma segunda porta, que é a vitória do PS, mas sem maioria. Portanto, ou seja, mais ou menos tudo como está. Ou seja, o que é que pode acontecer? Uma coisa típica que aconteceu em Espanha há 2 ou 3 anos, em que eleições até encontrarem uma solução governativa, que aquilo foi uma complicação. Portanto, é um dos cenários muito prováveis que pode acontecer em Portugal. Ou seja, em vez de ser uma geringonça, era uma coisa mais tipo manta de retalhos, ou podia ficar já como é que se chama aquilo, o patchwork, né? Ou seja, ficava já o governo patchwork, constituído por PS, sem maioria, com mais um ou dois deputados de um ou dois partidos. Depois temos uma terceira porta, que é, por exemplo, a vitória do PSD, já nem vou por essa questão, se é o Rio ou se é o Rangel, portanto, vitória do PSD, mas sem maioria de direita. Portanto, ou seja, ganha o PSD, tanto como ganhou há uns anos atrás, mas não tem maioria de direita. Portanto, é logo um problema, porque a partida à esquerda já não se organiza, à partida. A direita também não sei se organizaria toda, mas mesmo que se organizasse, não chegava para ter maioria. Portanto, era mais um problema nesta lógica. Depois temos uma outra porta, por exemplo, que era a vitória do PSD, mas com a maioria de direita, em que implicaria, por exemplo, uma solução do Chega também agarradinho ao PSD. Imagina uma coisa deste género, né? Ou seja, livre, Chega e tal, Iniciativa Liberal, peço desculpa, Chega e tal, é tudo juntinho para fazer aqui uma maioria. Agora, qual era a porta que vocês escolhiam? E eu aqui ia um bocadinho para o Filipe, eu preferia a do Dragão, que cospe fogo, que era muito melhor do que qualquer uma delas. Mas esta é a irritação que eu tenho, que é saber que daqui a 2 meses estamos a votar, e qualquer sítio onde a gente ponha a cruz, isto não vai ser fácil. Portanto, as perspectivas não são positivas. Portanto, é a minha irritação. Catarina, qual é a tua relação com a política? Eu sou completamente apartidária. Aliás, quando me convidaram para fazer parte da Comissão de Honra, eu disse que, aliás, e tenho carteira profissional como jornalista, não posso ter posição política, pelo menos enquanto estiver a usar a carteira, claro. não devo fazê-lo. E, portanto, acabo sempre por ter esse cuidado de publicamente não manifestas a tua... Não manifesto a minha posição política. Obviamente que tenho todo esse enquadramento que o Bruno fez. Eu obviamente também penso nele, também sei o que é que me agradaria mais e menos, mas eu prefiro um bocadinho olhar para a política como uma situação absolutamente necessária, não é? Nós não podemos não ter políticos, não podemos não ter política, acho que é importante. E como olho um bocadinho como percebendo qual é o peso que o Estado deve ter e não ter no meio disto tudo. E confesso que aquilo que tenho sentido é que o Estado está a ter um peso excessivo e está a ter um protagonismo excessivo face àquelas que são depois as outras liberdades individuais. Esse equilíbrio eu acho que pode estar nos tempos atuais, e a pandemia deu muito asa a que isso acontecesse, que não estou a falar de autoritarismos, somos um Estado de Direito democrático, temos uma democracia com alguns problemas. Nós, na Leadership Summit de Portugal, constituímos um grupo específico de conselheiros que se chama Leading Politics, portanto, nós temos representados neste grupo vários elementos de vários partidos políticos e fizemos um evento em que analisámos, de facto, com o professor Michael Baum, perceber se a democracia portuguesa estava doente ou não estava doente. E, na verdade, as conclusões é que ela, comparando com outras democracias de outros Estados na Europa, não estará assim tão doente. Há algumas questões que nos devem preocupar, e eu prefiro analisar as questões políticas por aí, não tanto uma tendência política. A abstenção, não é? A abstenção excessiva
que significa que as pessoas se afastam da política mas que é inevitável, porque nós temos que sempre escolher o nosso quem nos governa, e as pessoas ao optarem por se abster estão a passar uma mensagem de descrédito na política. Também a fraca associação da sociedade civil, portanto, também é um bocadinho preocupante, e a preocupação acho que é só esta, é que esta crise política dê aso a que as posições mais extremadas, à esquerda ou à direita, quer seja o Chega ou quer seja um bloco de esquerda ou ainda mais extremado à esquerda, não são saudáveis, não é? Portanto, acho que o que nós temos que conseguir e lá está, é voltar a soluções de bom senso. E quando a sociedade se demite de votar ou se demite de ter iniciativas e fica à espera só que o Estado atue, nós acabamos por ter uma tendência de extremar as posições e de polarizar a sociedade. E esse é que eu acho que é o grande problema. E é aí que nós temos que estar atentos, para que em Portugal não aconteça o que está a acontecer noutros países, não é? Que vocês conhecem, em que a extrema-direita está a assumir um protagonismo excessivo e muito preocupante, não é? Porque se nós pensarmos bem, os incidentes históricos que nós tivemos nos últimos anos não foram há muitos anos, não é? Quando nós pensamos no Holocausto, achamos que foi uma coisa que aconteceu há muito tempo, mas não aconteceu há muito tempo. Isto foram homens que foram coetâneos da mesma geração de que os nossos avós ou que os nossos pais, portanto, e aquela atrocidade aconteceu. Portanto, eu acho que o esquecimento e aí a fraca cultura da população pode ser muito preocupante, preocupa-me que as pessoas não tentem esclarecer-se, porque acabam por acreditar naqueles discursos completamente assoberbados de palavras e sem sustentação nenhuma, e as pessoas acreditam porque não têm o contexto histórico, não vão tentar saber mais e são enganadas, não é? E portanto, isso é o que me preocupa na política, é este caminho que se sente da polarização. Acho que a polarização, as posições extremadas que as sociedades começam a assumir são preocupantes, e acho que temos de estar atentos, todos, sociedade civil, e temos de votar, de facto temos de votar, e se os políticos não fazem bem o seu trabalho, temos que tentar ajudar a fazer, temos que ter alguma atitude. Agora ficar assim sentados a dizer mal e que eles fazem sempre as mesmas coisas e que são os corruptos e não sei o quê, isso não resolve absolutamente nada, não é? Bruno, eu não sei se tu ias para dizer alguma coisa. Não, essa era provavelmente a quinta porta, ou seja, que é um cenário também muito previsível, que é a abstenção subir ainda mais, sim. E dar força a essas forças mais pequenas, mais de extremo, que normalmente nestes contextos sobem sempre. Portanto, ou seja, é outra dos cenários. Principalmente quando as alternativas políticas, que foi o caso do PSD, não se conseguiu organizar durante este mandato do PS para ser uma solução. Porque a alternância sempre acaba por ser, apesar de tudo, não é uma... É o menos mau, não é? É o menos mau, é o mais saudável, não é? Mas, Catarina, isso vai ao encontro de uma questão que eu ia partilhar convosco, porque também, no fundo, acaba por ser aquilo que eu penso, mas de qualquer maneira eu deixava também em jeito de pergunta, que é precisamente se não corremos o risco destas soluções, apelando se calhar um bocadinho, que apelam ao bom senso, mas que no fundo afunilam um bocadinho para um bloco central, se isso depois não é contraproducente no sentido de não haver alternativas. Ou seja, havendo um bloco central, que seria supostamente aquilo que era a expressão da maior parte do povo português, não é? Claro. Só que isso, nós sabemos que o poder desgasta, e numa solução a médio prazo o que ia acontecer é que depois qual era a alternativa? Se calhar estávamos aí a criar essa tendência de ir para os extremos, não é? Ou seja, o que eu penso vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, que é... Eu penso que é importante haver dois partidos charneira, digamos assim, que possam ser alternativa um ao outro. E, portanto, acho que é extremamente importante, neste momento, que ou governa o PS ou governa o PSD. Porque eu acho que se eles governarem os dois,
mas não sim, seja também por, acho, por um acordo de incidência parlamentar ou outra coisa Uhum. qualquer, o que pode acontecer no futuro é que esses dois partidos depois não sejam vistos como alternativa. E, portanto, nessa altura, o que é que acontece? Começamos a ver esses partidos mais Mas ó, Filipe, extrema-direita, mas não tem que ser partidos radicalizados, ou não tem que ser partidos com posições extremadas, porque não obstante existirem estes dois partidos que no seu conjunto acabam por representar a maioria da população portuguesa, se tiveres partidos que se constituem, como aconteceu agora com a Iniciativa Liberal, como o LIVRE, o PAN, por exemplo, o PAN na Alemanha, e os Verdes na Alemanha, estão com um protagonismo mas tu incrível. Não vês se eles forem fazendo as oposições deles, claro, e têm posição no Parlamento, as coisas vão conseguindo, ficam equilibradas, não é? Porque, como é evidente, estes partidos, se a alternância for sempre PS, PST, que na verdade é o que tem sido, não é? Nos últimos anos, e eles estão lá para que a coisa fique equilibrada, para aprovarem decretos-lei e leis que sejam também em sentidos não necessariamente centristas. Mas pronto, mas é assim. Olha, isto o Bruno hoje com a irritação dele, com a política, pá, armou aqui uma confusão dos diabos, pá, porque ele costuma ser um gajo muito mais... Com irritações muito... Mas está irritado com isto, pá, está irritado, que é aquele que vai fazer no dia 30 de janeiro. Onde é que vais votar? Fazes perguntas aos teus filhos. Diz assim, pões as portas qual é e a porta? Olha agora, qual é que eu abro? É melhor qual é a porta que eu abro? É melhor não, que uma das minhas filhas complicava ainda mais. Até vocês acham que vai ser o Rio ou o Paulo Rangel? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Vale apostas? Eu acho que é capaz de ser o nosso amigo Rangel, embora as audiências, mas eu já não ligo nada às sondagens, porque na verdade as sondagens têm sido um flop. É difícil, depende do número de pessoas. Acho que o Paulo Rangel está muito bem lançado. Depende do número de pessoas que eles conseguem levar na carrinha com as cotas pagas para ir votar. Portanto, isso é difícil trazer nas sondagens. Portanto, isto são movimentações internas. Aliás, o Rui Rio já disse que não fazia campanha sequer, portanto, porque isso não... Nesta altura o que interessa é quantos mais filiados do PST pagarem as cotas. Olha, Catarina, eu queria agora... tem que votar mesmo sem pagamento de cotas. Pois, agora ainda por cima já colocam essa hipótese. Pois. Olha, eu queria falar agora um bocadinho sobre a escrita, que penso que é sim, queres dizer ao livro que eu já estava a falar, já estava logo a dizer tudo. Que é muito importante para ti, não é? Ao ponto de ter escrito já dois livros. Aliás, quem for teu amigo no Facebook já percebeu claramente que tu gostas de escrever e que a escrita para ti é extremamente importante. 2 livros, o primeiro, Giro Logo Existe, a filosofia pensa a gestão. É engraçado porque tu, quer num livro, quer no outro, portanto, aqui a questão das lideranças, da gestão, estão sempre presentes. Isto também é uma escolha tua, não é? Claro, sim. Porque, se nós... Isto na vida está sempre tudo misturado e quando eu fiz esse livro, o futebol, sobre futebol e liderança, conversei imenso com o professor Manuel Sérgio, não sei se vocês conhecem o professor Manuel Sérgio, ele fazia antes comentário político e foi ele que inaugurou inclusivamente a expressão de motricidade humana e está na origem da Faculdade de Motricidade Humana. E ele, mais ou menos, a tese de doutoramento dele é de 1980 e qualquer coisa, ele fala de uma coisa que se chama pensamento complexo. Confesso admirador de Jorge Jesus. Exato, sim, tivemos muitas conversas. Nós tivemos muitas conversas sobre o Jorge Jesus e muitas conversas privadas que eu aqui nem vos posso contar, mas muito interessantes. E o professor Manuel Sérgio ficou muito meu amigo e pronto, e ele fizemos uma conferência em homenagem ao professor Manuel Sérgio, ele foi homenageado na Assembleia da República e eu tive o prazer de escrever para ele, foi muito interessante. E eu aprendi imenso com ele. E uma das coisas que ele dizia sempre, e faz muito sentido, e só para responder aqui ao Filipe, é que se há coisa que nós temos de saber fazer é utilizar um pensamento complexo.
E o pensamento complexo não é ser uma pessoa toda baralhada, é nós conseguirmos juntar as várias disciplinas do saber. Portanto, e ele queria levar isto para o desporto. E ele dizia, um treinador ou um futebolista que só sabe de futebol, não sabe nada de futebol. Portanto, ele é defensor, e com razão, e o caminho tem sido esse, de que se nós levarmos todas as outras disciplinas do conhecimento para o futebol, com certeza que vamos conseguir atingir objetivos muito diferentes. E de facto ele faz esta passagem do futebol mais na ótica do desempenho físico, do treino técnico, para o treino também comportamental, que é uma coisa, por exemplo, que o Jorge Jesus tem mais dificuldade em fazer, não é? O Jorge Jesus tem uma leitura técnica do jogo, e o Jorge Jesus, para o Jorge Jesus, os jogadores são peças de um jogo, e tem alguma dificuldade em fazer aquele trabalho de levar outras disciplinas para utilizar no futebol. Nomeadamente o português. Como? Nomeadamente o português. Sim, ele consegue resultados ou não sei, eu estou a dizer as o coisas português não correm muito bem. Não, eu estava a dizer o português, estou na brincadeira, porque ele tem alguma dificuldade às vezes em exprimir. Mas isto o professor Manuel Seixas dizia que o pensamento tem que ser complexo e a ciência tem que encontrar o método integrativo, ou seja, tem que ser um método que consiga integrar todas estas vertentes. E no futebol ele dizia que era a psicologia, que era a história, que era inclusivamente a ciência e a filosofia. E, portanto, como ele é de filosofia, acabámos por, depois de muitas conversas, a abordagem e o ângulo que eu usei para escrever sobre futebol foi o ângulo da filosofia, foi procurar no comportamento dos treinadores de futebol, que são os líderes em campo e aqueles que têm mais responsabilidades, o pensamento de alguns filósofos, ou seja, se aquilo que eles fazem tem alguma consubstanciação, alguma fundamentação filosófica. E o mais interessante é que tu vais e encontras, não é? E isso foi muito giro, veres, por exemplo, um Ferguson a ter atitudes que são claramente filosóficas. Um Ferguson é um Spinoza típico, a forma como ele... O Spinoza, a filosofia do Spinoza é a razão emocionada, ao fim e ao cabo. É a razão, digamos que o que te comanda a vida é o desejo, mas é um desejo sempre orientado pela razão. E o Ferguson é muito isso. E o Fernando Santos, que na altura, eu estive a analisar os comportamentos do Fernando Santos, e o Fernando Santos é um Buber, Martin Buber, que diz que nós não somos só um eu, somos um líder não pode falar só no eu, fala no nós, a ideia do espelho, tu só consegues ser alguma coisa mediante aquilo que vês através dos outros, tu vês-te através dos outros, e o nosso amigo Fernando Santos é completamente isso. E o Fernando Santos é isso e é a transcendência, porque o nosso amigo Fernando Santos tem, eu não sei se sabem, mas ele, em todos os jogos, ele está a agarrar, tem sempre a mão no bolso. Sim. Ele já falou isso várias vezes. Ele está a agarrar o crucifixo. Sim, ele é católico e tem uma grande devoção a Nossa Senhora e etc. Sim. E vocês não o ouvem dizer, está sempre a dizer nós, ele fala sempre o nós, a ideia da equipa, não diz o eu, diz o nós. Por exemplo, o Jorge Jesus passa a vida numa versão individual. Exato. Percebe? E pronto, mas é muito interessante. Eu já escrevi o livro há alguns anos e não tive a lê-lo outra vez mas aquilo que faço é isso, faço esse discernimento da filosofia arranjo vários filósofos e vários treinadores. Mas tu, este segundo livro que escreveste, és coautora, portanto existe uma outra senhora que é Beatriz Rubio. Está dividido em dois. Em duas partes, não é? Rubio. Sim. Mas ela escreve, a abordagem que ela faz sobre o futebol é uma abordagem diferente da que tu fazes. A minha abordagem é meramente filosófica. Eu faço um enquadramento histórico do futebol, ou seja, explico porque é que nós temos aquelas emoções quase selvagens quando estamos a ver futebol. Há uma história natural do futebol, há o facto dos balneários serem subterrâneos para criar aquele ambiente quase de arena em que tu sais como se fosses um animal cheio de força para a arena, para lutar.
da forma como ele é contrário à natureza humana, porque tu, a primeira coisa que fazes, a primeira coisa que as crianças fazem quando veem uma bola ou um objeto é pegar-lhe com a mão. E o futebol é um jogo que te impede de usar as mãos. Aliás, as mãos são penalizadas, portanto tens que jogar da forma menos natural possível. Portanto, é quase contra a natura, e o futebol gera em ti algumas emoções que são de catarse e selvagens. Portanto, eu faço essa análise inicial e depois começo por analisar faço também aquela análise mais aristotélica que eu gosto sempre, das virtudes e da arete, e faço depois a comparação de alguns treinadores de futebol com alguns filósofos. A Beatriz Rubio faz uma coisa mais prática, ou seja, pega na evolução da estratégia de jogo, e se ela sabe explicar melhor do que eu, 3, 4, 2, aquele puzzle, desde os primórdios, e compara isso à forma como as empresas se organizam. Quem é que na empresa é o ponta de lança, quem é que na empresa é o defesa, quem é que é o guarda-redes, e explica, usando esta estratégia, que tipo de empresa é que tens. Portanto, faz um paralelismo entre as estratégias e as táticas de jogo com as táticas e estratégias empresariais. Portanto, é mais prática. A minha parte é mais teórica, vá. Pronto, esse é o livro sobre futebol e liderança. O outro livro é basicamente um conjunto de conversas que tive também com filósofos sobre gestão. Fundamentalmente é isso. E aí estamos a aprender com Barrientos Rastorro, que é um filósofo espanhol que fala muito sobre o sentimento da poesia na gestão. E ele é especializado na Maria Zambrano, que é uma filósofa que basicamente olha para a vida de uma forma mais poética, e o António de Castro Queiro, que aliás que é o meu orientador de doutoramento, e ele é especializado em filosofia antiga. E depois tenho mais 3 ou 4 filósofos bastante interessantes, e pronto, são conversas sobre gestão e filosofia. E aquilo que eu faço a conversa, e depois no final de cada conversa eu digo, e agora o que é que nós podemos tirar desta conversa toda para aplicar na gestão? Pronto, são os livros que fiz, e como tu dizes, na prática vou juntando aquilo que vou aprendendo, percebes? A filosofia, à gestão e à liderança. Mas esta questão da gestão e da liderança, a filosofia, já todos percebemos que tem a ver também com a tua maneira de ser e com o teu gosto pelo pensamento. Aliás, isto deve ter dado um gozo enorme teres entrado num mundo maioritariamente de homens, como é o futebol, não é? Isto deve ter sido... sim, foi incrível. E os lançamentos dos livros, então, nós lançámos no Sporting e no Benfica. Eu tinha aqui essa nota que vocês lançaram nos 3 clubes, não é? Não chegámos a ir ao Porto, mas fizemos no Sporting e fizemos no Benfica. No Benfica tivemos o Tony, que é incrível o Tony, e depois ele é super humilde. Eu depois convidei-o para outro evento nosso, um evento em que chamei um inglês que escreve sobre psicologia e futebol, que não lembro o nome dele, e ele veio a Portugal, e eu tinha o Tony na plateia, ele levou o Tony para o palco. O Tony exemplificava com o corpo aquilo que ele dizia, então foi super divertido. Mas pronto, o Tony é muito engraçado, porque ele, como sabia que eu trabalhava nas coisas da liderança, ele levava 2 folhas A4, dizia, eu um dia ainda quero escrever um livro sobre liderança e não sei o quê, mas tenho aqui uns apontamentos. Ele até foi entrenecedor, mostrava assim as folhas A4 escritas à mão com as ideias dele sobre liderança. E eu disse ao Tony, então olha, leia o livro, porque na verdade o que eu estive a fazer foi também à procura nos treinadores dessas ideias e das formas como eles fazem as coisas, que sem saber até estão a aplicar conhecimento antigo e estratégias antigas que se calhar eles nem sabem. E pronto, ele ficou muito entusiasmado, mas pronto, o Tony é uma figura.
Portanto, lançámos no Benfica, lançámos depois no Sporting com o Aurélio Pereira, tivemos o Aurélio Pereira, não lembro quem é que tivemos, mas acho que foi só o Aurélio Pereira. O Aurélio é o que tem a academia do Sporting, o responsável por ter descoberto o Cristiano Ronaldo. Sim. Olha, mas eu desviei um bocadinho porque eu estava-te a perguntar esse teu gosto por estas questões da gestão e da liderança e como é que isto surge? Como é que isto aparece? Eu acho que isto aparece, isso é uma pergunta interessante porque eu também não sei bem responder, mas acho que eu só faço perguntas interessantes. Claro, nem eu esperava outra coisa. Mas olha, sabes que eu, depois de estar em Direito, eu fui para as organizações, para as empresas, e é aí nas empresas que tu tens o confronto cara a cara com as lideranças e percebes como é que não se lidera, como é que não se deve liderar. Como é que não se deve liderar? E eu pensei assim, isto é absolutamente incrível, eu não... É terreno fértil. Isto é terreno fértil e eu só tenho uma coisa a fazer, é tentar mudá-los, tentar ajudá-los a mudar, então vamos lá produzir conhecimento para líderes, porque faltava, se tu olhares depois à tua volta, tens aquelas publicações, Executive Digest, tens publicações de gestão, tens publicações mais hard, mas conhecimento para líderes tem que ser aquela coisa do Manuel Sérgio, tem que ser conhecimento complexo. Um líder, para ser um líder, tem que saber de tudo um bocadinho. Um líder que acha que só porque sabe muito bem de autocolantes não pode não ser um bom líder de uma fábrica de autocolantes, percebes? Não chega a saber de autocolantes. E portanto, era importante passar essa ideia, porque se calhar uma das coisas mais importantes que os líderes devem saber é de pessoas. Nem é de máquinas. E portanto, eu se calhar esse gosto, Filipe, foi aí nas organizações, eu pensei assim, olha, de facto isto é muito triste perceber que não há formação para líderes, e a começar pelos líderes políticos. Tens alguma escola que te ensine, percebes? Como é que quem nos governa chega lá? Quem nos governa chega lá porque se inscreve num partido político, normalmente porque até tem má fama aqueles que se inscrevem nos partidos políticos, porque são aqueles que, pronto, se calhar não querem trabalhar e querem ter um taxa e não sei o quê. E, portanto, os partidos políticos não investem em preparar os seus futuros líderes, percebes? Porque a preparação de um líder se calhar tem que ser à moda antiga, não é? Tem que ser com conhecimento, percebes? É para saberem. Pronto. E isto tudo, acho que começa nas organizações, porque eu chego ali e tenho esse embate e percebo que esta gente está a fazer tudo, parece-me que está a fazer tudo errado, não tratam mal as pessoas, estão ali a resolver os seus problemas psicológicos e psiquiátricos, a maior parte deles. E tu percebes, estas pessoas precisam de ser ajudadas, não é? Ninguém ajuda os líderes. Partem do princípio que, pronto, aquele é todo esperto, ou sabe falar muito bem, ou pronto, então vais liderar, vais tomar conta disto. Mas não chega. E portanto, se calhar, o meu investimento a partir daí e o meu gosto por essa área vem daí, claramente, das organizações. É só a partir daí que eu começo a pensar em liderança. E depois tento misturar as coisas todas, claro. Olha, ainda relacionado com isto, eu queria só também trocar aqui algumas impressões contigo sobre o programa que tu tiveste na TV 24, a marca pessoal, que acho que teve 2 temporadas, não é? E teve 2 temporadas. Pronto. E depois não, é assim, as 2 temporadas, assim, eles continuariam, nós não tínhamos investidores para continuar, não é? Tivemos investidores para 2 temporadas. Sobre o programa, também sim, era sobretudo dedicado à liderança. Sim, era dedicado à liderança. Nós tínhamos para aí 3 ou 4 rúbricas, tínhamos entrevistas, tínhamos reportagens e tínhamos uma rubrica muito interessante que se chamava Desafio Superado. O que nós fazíamos era, levávamos os líderes a fazer funções dos liderados, um bocadinho naquela ótica de eles descerem o líder da Vita Cresce a plantar alfaces. A plantar alface, exatamente. Então, pusemos o diretor do SEMAS, acho que de Oeiras, a limpar esgoto. Portanto, ele foi para baixo do esgoto limpar a caca dos municípios do dia anterior.
Foi super interessante. E pronto, a ideia, e pusemos o Pires de Lima a tirar cervejas. Ficou mais facilitada essa vida. A vida da Pires de Lima não foi assim tão Foi um felizardo. Não foi. O presidente da Câmara de Cascais foi fazer jardinagem. Portanto, a ideia, isto é mais metafórico, como é evidente, a ideia era dizer que o líder tem que saber descer à terra, não é? Portanto, tem que vir ao terreno, ou seja, tem que estar em contacto com as pessoas para conseguir percepcionar o que é necessário. Portanto, eu acho que esse era o objetivo. Mas, pronto, esse programa, acho que foi o primeiro programa em Portugal sobre a gestão de pessoas na televisão. Só que fazer televisão, como sabem, é muito caro. E foi numa altura que depois começou uma crise. Não havia dinheiro, as marcas não queriam baixar os investimentos e nós, a determinada altura, fazer aquilo sem dinheiro significava começares a fazer as coisas em estúdio, começares a baixar ali a qualidade fortemente. E pronto, então não continuámos, mas lá está. Mas foi uma experiência interessante em que aprendi imenso sobre televisão. Até porque a segunda série, para economizar, a Catarina estava a fazer tudo, estava a fazer os guiões, estava a fazer a apresentação, já estava a fazer também, a ajudar o realizador. Eras treinadora, jogadora, marcava fazia tudo, marcava o golo e pronto. Mas aprendi imenso sobre televisão, que para quem está numa empresa de comunicação é bom, não é? Foi super interessante. E pronto. Olha, vamos passar aqui ao... Não sei se o Bruno tem... O Bruno hoje está muito calado, pá. Pois estou, não estou a ouvir. Não, estou só a ouvir. Como estás a suar-te, pensei que estivesse... É crónico. Olha, Catarina, vamos aos pelouros e tu escolheste o pelouro do Ministério da Cultura, não é? Do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura. Queres-nos falar um bocadinho sobre esse Ministério? Estou a deixar-te ouvir. Ok. Sim, pode. Estás-me a ouvir? Agora estou a ouvir. O Ministério da Cultura, porque é muito, muito angustiante ver um orçamento de Estado com 0,25% para a cultura e tu ficas logo a perceber em que país é que vives e que Estado é que tens, quando nem sequer 1% ou 0,5%, não chega a 0,5% daquilo que o Estado arrecada. Catarina, mas isso tem a ver com a dimensão do orçamento, como ele é muito grande, 0,25 é uma enormidade, portanto, a proporção tem que ser vista sempre em relação ao bolo. Pois, está bem, Filipe, isto é uma pobreza terrível, e depois, eu pensei assim, no outro dia estava a pensar, eu não posso meter em mais coisas, que eu já tenho muitas coisas para fazer, mas eu sou muito adepta do género. A minha mãe sempre me disse assim: Catarina, tu não deves nada ao Estado, nós pagámos a tua universidade, tu não deves nada ao Estado. Tudo bem, eu não devo nada ao Estado, mas eu acho que nós nos devemos organizar. Se não temos Ministério da Cultura que faça alguma coisa como deve ser, então que se crie um Ministério da Cultura, que se crie alguma coisa que de facto faça cultura. E então a ideia era criares uma entidade que podia ser o Ministério da Cultura, em que tentavas arranjar patrocinadores, porque depois as pessoas da cultura, dos teatros, do cinema, não estão bem profissionalizadas, deviam cruzar-se com a gestão para conseguirem angariar dinheiro, percebes? Não sabem fazer dinheiro. Ou seja, concorrem aos fundos do Estado, que são uma miséria, portanto, eles depois têm valores baixíssimos, os salários são miseráveis, são tristes e infelizes, vivem paupérrimamente, mas depois não têm um departamento de marketing e de comunicação do teatro ou de angariação de fundos. E então a minha ideia era: fazemos um Ministério da Cultura e angariamos dinheiro, tentamos, obviamente, criar espetáculos, financiamos projetos que tenham interesse de mérito nacional e que tenham dimensão, que se possa ganhar dinheiro, que façam vir pessoas, que não estejam em cena só um mês ou dois em salas pequeninas. Aquele maestro, Vitorino de Almeida, ele é muito engraçado. Ele numa entrevista uma vez dizia assim: nós somos sempre muito pequeninos porque nós pensamos tudo muito pequenino. É assim, quando estamos a pensar um espetáculo, pensamos, fazer ali um espetáculo para 200 pessoas. Não! Façam um espetáculo. Porquê que não se faz uma ópera na Praça do Comércio para não sei quantos milhares?
É isto que Portugal tem que fazer. É isto. O pensamento grande nunca vai acontecer se nós estivermos agarrados a 0,25% do PIB. Não se consegue fazer nada. Percebes? Não se consegue fazer nada em grande. Então é-se pobre. Portanto, não sei. É o Ministério da Cultura, é o Ministério da Tecnologia, é o Ministério do Ambiente. Isto é engraçado que aqui a última parte do que estavas a dizer vai ao encontro de uma ideia que eu já te ouvi falar nela. Portanto, sabes que o plágio nós preparamos-nos, temos um trabalho aturado para ver o que é que os nossos convidados, para perceber o que é que os nossos convidados pensam, mas eu em 2 ocasiões vi-te falar sobre uma ideia que era o maior parque temático da Europa. Estás a ver o programa do Alvin. Mas sabes que essa ideia foi logo copiada em Guimarães, eles fizeram. Certo, mas não foi só no programa do Alvin, foi no programa do Alvin e foi no outro espaço que eu já não me recordo qual foi. Mas de qualquer maneira tu falavas nisso, nessa questão da dimensão, do pensarmos sem problema, e era sobre os descobrimentos, não é? Ou seja, Exato, também cruzar aqui com a questão cultural, pronto. E tu de facto falavas nisso porque os descobrimentos no fundo foram um bocado esse espírito de termos de ser grandes, de sair deste espaço exíguo, de descobrir novos mundos, etc. Já agora queres partilhar connosco esta ideia que eu não sei se é original tua, mas do parque não, temático? É assim, eu também não sei dizer. Eu sei que depois, em Guimarães, fizeram um parque temático, mas cá eles já estavam a pensar nisso. Não sei se foi porque me ouviram. Acho que aquilo era muita coincidência também, não sei. Mas atenção, eu acho que há aqui, em relação à dimensão que as coisas devem ter, há também aqui que fazer a diferença entre o que é megalómano e o que é razoável, não é? Portanto, quando eu digo fazer coisas grandes, quer dizer, não é ser megalómana, quer dizer, agora vamos fazer tudo gigante e é tudo muito grande. Aquilo que eu acho é que nós, enquanto país, temos uma dimensão muito pequena para que as coisas engrandeçam, não é? Portanto, inventas uma coisa qualquer, tens 10 milhões de pessoas, não é? Ou vendes para fora, é o problema da escala. O território, a mesma coisa, que é que te interessa venderes muito vinho ou teres um esquema montado e uma rede de distribuição gigante, depois não tens campos para plantar vinho, não consegues plantar vinha. O que faz com que nós sejamos, e com aquilo que nós fizemos na altura dos descobrimentos, portanto no século XV, não é? 1415 foi quando chegámos a Ceuta, por aí, no século XV, foi isso, foi um bocado também atirarem-se para o desconhecido e pensar assim, quer dizer, nós aqui não conseguimos nada, vamos ter de facto conquistar mais território. E essa necessidade de conquistar território estava em nós ligada à pequenez de sermos poucos e de termos um território muito exíguo. E, portanto, eu não sei se o nosso pensamento e se a nossa capacidade de pensar maior está condicionada por esses fatores mais ambientais, de sermos pouca população, ou se ficarmos aqui parados, embatucados no tempo por alguma outra coisa, porque nós, na verdade, já fomos muito aventureiros e já conseguimos pensar grande e já quisemos o Brasil, já quisemos a África, já quisemos Índia, já quisemos isto tudo. E porquê é que agora temos tanta dificuldade, quando, na verdade, nós somos, francamente, os portugueses são um povo francamente forte e resiliente e com ideias fora da caixa, com uma capacidade enorme de fazer face ao imprevisto, o que é notável pronto, e como sabem, é uma característica típica portuguesa que os outros povos e as outras populações na Europa não têm tanto como nós. Se calhar os italianos também são assim um bocadinho parecidos connosco, mas esta história de fazer o parque temático vinha nessa onda de pensamento, entendes? Acho que se nós temos esta história que foi gloriosa e inspiradora, não há miúdo nenhum que fique a saber e a gostar dos descobrimentos porque a professora de história lhes contou na escola. Não há, sinceramente, aquilo não tem graça nenhuma. Mas teria muita graça se os tipos
pudessem os miúdos andar numas barquetas e passassem o Cabo da Boa Esperança e tivessem lá o Adamastor a atirar-lhes com coisas e eles tivessem que... Nunca mais esqueciam do Adamastor. Se chegassem à Índia e tivessem que inspirar pimenta e ficassem cheios de alergia, como o Bruno agora está, parece que chegou à Índia, percebes? Se tivessem... provar o caril, sei lá... Entendo, eu acho que a aprendizagem da nossa cultura e da nossa grandiosidade podia passar por termos um parque temático deste género. Qual do Marino, qual que é? Isso não tem graça nenhuma. Andam ali as crianças e os adultos a fazerem figura de parvos, a descorregarem por ali fora. Para quê? Para se distraírem. Era muito mais interessante estarem a escorregar, levarem com a Adamastor em cima e assim aprenderam logo os descobrimentos. Percebe? Saem de lá mais ricos. Agora... ainda para mais e ver os golfinhos, coitadinhos, estão ali enclausurados. Mas pronto, o parque temático era isso, Filipe. Eu acho que trazia a Portugal eventualmente muita gente e pronto. Não sei se vocês, se vierem a Lisboa, vão ver na Praça do Comércio tem o Museu da Cidade, não sei como é que ele se chama, não sei o que é Lisboa, que fala sobre a história de Lisboa. E o museu está super bem feito e retrata a parte do terremoto, com uma experiência mesmo em que tu estás a viver, entras numa sala, aquilo treme tudo, estás completamente naquele ambiente imersivo, parece que estás a sentir o terremoto de Lisboa. E aprendes imenso sobre a história de Lisboa, e que acaba de ser um bocadinho também a história do nosso país, naquele percurso. E aquilo seria, imagina... olhares para aquilo, olhares para a história dos descobrimentos, começares ali em 1914 e teres a conquista de Ceuta e começares por aí fora, os miúdos aprendiam os reis todos, aprendiam os momentos históricos todos e ficavam cheios de orgulho, porque pensavam assim, nós portugueses fomos uns tipos incríveis, não é? Conseguimos descobrir isto tudo com umas caravelas que... coitadas, não é? Cascas de nossos. Exato, não sei como é que aquilo se aguentava, mas aguentava, não é? Olha, Bruno, tu queres o pelour das grandes metas para o ambiente. Tu queres muito responsável. Olha, Bruno, tu queres um poluidor nato, como é que pensas alterar os teus comportamentos? Vendes a Piaggio e a Bomboca. Olha, a Volkswagen, agora até pelo preço da gasolina, nem pode ser. Eu estive a fazer contas. Se eu tirasse a Volkswagen aqui da garagem e fosse a São Pedro, eu gastava 12 euros, ir a ver o mar, já viste? É só em gasolina, portanto... Incrível. Fora as emissões. Sim, já não estou... Tens que lhe pôr uma bateria e passar a ser elétrica. Um painel solar e vai ao tipo de bicicleta. Ou, por exemplo, é isso. Olha, não, é assim, eu tenho acompanhado minimamente, assim um bocadinho assim de lado, a cimeira, portanto o COP26, a cimeira do ambiente, em que teoricamente estão lá os grandes decisores, os grandes líderes, né, como diz a Catarina. Infelizmente parece que não é bem assim, houve alguns países não, foi lá o Costa, portanto não está lá... Se calhar não é grande líder, se calhar a questão é essa. Olha, não sei se já estamos em campanha política, não podemos manifestar muitas eu tenho que ter cuidado, senão fico sem cérebro. Mas mesmo países como, portanto, ou seja, Portugal no meio disto tudo é uma migalha, né? mas países com grandes responsabilidades nestas áreas também olharam para aquilo assim mais ou menos, tipo, este ano não vamos dar muita atenção. Portanto, o sucesso daquilo está mais ou menos marcado antes de começar. Não, mas a questão nem é essa, a questão eu acho sempre muito interessante estas cimeiras porque eles apontam sempre objetivos e desafios para 50 anos ou 30 anos à frente. E normalmente é para alturas em que já não está cá ninguém para se responder. Ou seja, se a gente às vezes já vê os políticos a responsabilizarem-se de coisas para um ano ou dois e depois já não prestam contas nenhumas, então estas... aliás, o António Costa, na última cimeira, portanto em 2015, acho que 2015, COP, acho que foi, COP 2021, acho que foi em 2015, não tenho a certeza. Não, portanto foi em 2000, acho que foi em 2015. Apontou que em 2030 Portugal ia ter a emissão zero de carbono, ia estar liberta de carbono, portanto, e nós não vimos grandes ações em relação a isso. Mas pronto, mas isto para dizer que nesta cimeira, algumas das decisões, alguns dos objetivos têm a ver com o controle do aquecimento global, ou seja, tentar
o aquecimento global não ultrapasse 1,5 graus, a média, como é lógico. E depois tem mais alguns objetivos: assegurar a adaptação para proteger a comunidade e habitats naturais. E desta semana ouvi, penso na TSF, alguém com muito conhecimento sobre isto, a explicar que já não é só algumas espécies, já são animais propriamente, ou seja, já é o universo todo daquele animal que desaparece, ou que tem desaparecido. Portanto, já estamos a falar de situações ainda mais graves do que a borboleta cor-de-rosa. Portanto, já é as borboletas todas que desaparecem. Assegurar a mobilização e o financiamento destes investimentos, e depois a cooperação para desafios climáticos, etc. Na prática, aquilo dá sempre a ideia que estão lá há 15 dias, porque acho que estão lá há 15 dias, e aquilo é pouco mais que treta. No entanto, o meu desafio é, a Marinha Grande agora tem um novo executivo, como a Catarina disse. Foi uma das coisas que apontaram, mais MPM, uma das coisas que apontaram foi algumas preocupações ambientais, pelo menos esse caminho. Eu acho que podíamos fazer isso, ou seja, fazemos aqui uma grande cimeira aqui na Marinha Grande, com decisões grandes para daqui a 2050, uma coisa assim, tipo, em 2050 não vai haver, vamos ter isto e aquilo e aquilo outro, não interessa, porque em 2050 ninguém vai perguntar se temos ou não temos, porque isso depois já passou, mas pensamos em grande, como a Catarina diz, pensamos em grande, temos aqui um evento espetacular. E pronto, olha, eu acho essa ideia fantástica. Acho que ter eventos na Marinha Grande pode ser interessante, mas é preciso ter restaurante, porque a malta vai aos eventos e tem que comer, é preciso ter hotéis como deve ser, porque depois é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, eu acho. Mas é isso que a gente precisa, é a ponta da pescadinha. Conhecimento para a Marinha Grande. Pronto, é preciso ver as coisas de uma forma integrada, e eu acho que sim, acho que é preciso pensar em grande. O novo presidente de Câmara de Lisboa, né? Como dizia o outro, Carlos Criptomoedas, né? O Moedas. o Carlos Criptomoedas, já disse que vai fazer uma fábrica de unicórnios, né? Nós fazemos aqui também uma fábrica qualquer, assim, do animal, assim, mais olha, verde. eu acho que aquela ideia de tudo o que forem resíduos dessas empresas, inventem qualquer coisa, um centro artístico qualquer para transformar os resíduos em arte. A limalha, então, a limalha aqui das empresas de moldes é um bem... Tens a limalha, tens o vidro, deves ter plástico também, com certeza. Deves ter montes de lixo na Marinha Grande. Transformar o lixo da Marinha Grande em arte ou em produtos, eu acho que era bem interessante. Filipe, esta era a minha ideia. Mas é preciso haver ideias, exato. Mas é uma boa ideia, eu acho que tens uma boa ideia. De qualquer maneira, deixem-me só dizer uma coisa, é que nós... É evidente que estas questões, que assim, supostamente preocupam-nos a todos, e sobretudo a nós que temos filhos mais novos e que pensamos no futuro deles, mas de qualquer maneira eu acho que há aqui uma questão, uma responsabilidade individual que muitas vezes é posta de parte em detrimento destas, como se só os Estados é que se tivessem que entender entre eles para resolver os problemas. Eu acho que há aqui muito de comportamento pessoal que tem que ser alterado. Isto é extensivo à forma como nós pensamos a política, à forma como nós somos cidadãos ativos, à forma como ajudamos os outros, ou seja, não vale a pena estar só à espera daquilo que saem dos grandes eventos. Claro. E que os grandes líderes mundiais decidem, ou os pequenos líderes municipais, ou o que quer que seja. Eu acho que tem que haver aqui um investimento muito grande na consciencialização pessoal, porque eu acho que nós, é evidente, não podemos mudar o mundo, mas podemos começar por mudar o nosso mundo e depois, por consequência, não sei se vocês também partilham desta ideia, eu às vezes falamos muito sobre, como se não tivéssemos responsabilidade nenhuma das coisas, mas depois a seguir pegamos no carro e vamos não sei onde só para ir dar uma volta. As coisas têm que começar pela aldeia que temos dentro de nós, percebes? Ou seja, acho que é isso, é a forma como nós comemos, a forma como, a quantidade de lixo que fazemos, a quantidade de produtos que compramos sem precisarmos deles, a forma como nós nos movimentamos. E a verdade é que temos que andar sempre de carro para trás. A verdade é que nos habituamos a este estilo de vida, não é? Sim, mas se calhar agora também habituámos e sentimos que isso é o conforto, sentimos que isso é confortável. Mas há outras versões de conforto que se calhar são igualmente prazerosas e também dão felicidade e não estragam o que temos, não estragam o planeta, o único que sabemos que
podemos viver, não é? Não, à partida não se pode... Sabes, no outro dia estava a ler um livro que, já não lembro quem é que era, mas dizia que há 3 tipos de pessoas. Há aquelas que se preocupam com o passado e essas estão permanentemente a fazer as análises e os diagnósticos do que aconteceu, a compilar factos. Depois há as que se preocupam com o presente, que organizam coisas, marcam encontros, etc, etc. E depois há 2 ou 3 que se preocupam com o futuro, e esses são aqueles que acham que um dia vão viver para Marte. Ou seja, como sabem, é assim, nós temos meia dúzia de pessoas a investir forte numa solução alternativa ao planeta Terra e a acreditarem que isso é viável, não é? Eu acho que é viável. Aliás, nós tivemos em Portugal, na Cimeira, a Carmel Johnson, que é uma astronauta que eles estão em missão, fazem preparação para viver em Marte, nas condições de vida, simulam as condições de vida em Marte, portanto, digamos que isso não é uma coisa que esteja muito longe de acontecer, mas é como vos digo, neste momento são 2 ou 3 pessoas, para elas o futuro já nem é o planeta Terra, percebem? É Marte, já nem sequer, já passaram à frente. E, portanto, quando tu dizes que é uma responsabilidade individual, eu acho que, até acho que é mais uma responsabilidade individual, entendes? Porque os Estados podem fazer muitas coisas, mas mudar o teu comportamento é, digamos que, a coisa mais difícil de fazer. Portanto, acho que a responsabilidade é de todos, é de cada um de nós. Olha, e a dica não podia ser melhor, por falar em comportamentos e em liderança. Vamos aqui já na reta final falar da tua empresa, da empresa que tu és cofundadora, a Tema Central, não é? Que produz, portanto, trabalha nessa área da liderança, não é? Produzimos conhecimento para líderes, é o que fazemos. Exatamente, e que tem aqui alguns projetos bastante engraçados, que eu gostava que tu falasses, bastante engraçados. Eu, quando estou a falar bastante engraçados... Não é engraçados, não é no sentido cómicos, não é? Exatamente, e até no não são cómicos. E até no sentido da projeção que eles têm. Não é? Pronto, portanto, a tua empresa tem, para além de uma revista com a periodicidade bimensal, penso eu, sim, não é? Sim, 4 vezes por ano, sim. Em que tu também escreves, não é? És responsável pelos conteúdos, penso eu. Tenho a coordenação editorial, sim, sou diretora editorial da revista. Aliás, eu tenho toda a parte dos conteúdos da empresa, tudo o que são conteúdos para estar nos palcos, conteúdos para o site. Nós também temos o site Líder, que produz notícias todos os dias. Nós estamos alojados no portal Sapo, portanto o Sapo usa os nossos conteúdos na sua homepage e nas suas secções. Portanto, digamos que é a minha dor de cabeça diária, é conseguir ter as visualizações e, portanto, aquilo que nós fazemos, produzimos as notícias, todos os dias de manhã são informadas ao Sapo, depois a equipa do Sapo puxa, portanto, e nós quantas mais conseguirmos ter cá mais em cima na homepage, mais visualizações tem. Portanto, eu posso dizer-vos que, por exemplo, quando conseguimos uma notícia na homepage, conseguimos chegar um artigo em homepage fica a ter, sei lá, 300 pessoas em permanência durante o dia a ver. Chegas ao fim do dia, tens milhares e milhares e milhares de visualizações. Portanto, esta é a guerra depois das audiências, porque o site, como imaginam, vive de publicidade. Pronto, depois temos a revista e lançámos o ano passado a Líder TV, que é como se fosse uma Netflix de conteúdos corporativos e conteúdos de liderança, isto porque com a pandemia começou tudo a fazer os eventos digitais. Nós sentimos que os eventos digitais não têm aquela qualidade de broadcast que a televisão nos confere e também sentimos que as pessoas já não têm paciência para estarem a levar com tudo o que nós lhes damos e querem ser elas a escolher. Portanto, se tu tiveres um evento que está compartimentado em vários momentos e se ofereceres esse evento também às pessoas em modalidade, em formato streaming on demand, elas escolhem o que querem ver no dia que quiserem, conforme quiserem. Portanto, lançámos essa Web TV, que pronto, na prática é um canal de streaming. Estamos na posição 165 da Mel e na 560 da Nós, e pronto, já estamos também no online, portanto vocês conseguem ver no telemóvel, no computador, onde quiserem, ligar a uma Smart TV. Pronto, ou seja, a disponibilização dos conteúdos está, de facto, na vertente escrita, na vertente web e na vertente de televisão. E depois temos os palcos, em que organizamos
um dos maiores eventos é a Cimeira de Liderança Portuguesa, a Leadership Summit de Portugal, que tem trazido pessoas incríveis ao nosso país e que tem estado a ganhar um protagonismo importante. Tem o patrocínio, o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Conseguimos começar a colaborar, temos a colaboração do Centro de Informação para a Europa das Nações Unidas, e fazemos em parceria com os Global Shapers, que são, na prática, as jovens lideranças selecionadas pelo World Economic Forum. Portanto, o Fórum Económico Mundial tem cerca de 8.000 jovens futuras lideranças, que são os Global Shapers. Em Portugal eles são 40 e tal e trabalham connosco, portanto, ajudam-nos na preparação dos conteúdos para a Leadership Summit. Fazemos um pitch sempre todos os anos para eles responderem às perguntas da Cimeira e trazemos o pitch vencedor. Este ano veio uma miúda de Bilbao, mas têm vindo pessoas incríveis de todos os sítios do mundo. E pronto, este é um projeto que está, de facto, em velocidade de cruzeiro, graças a Deus. E pronto, digamos que isto é um projeto de produzir conhecimento para líderes, para conseguir, já que não conseguimos que eles façam como nós queremos. Portanto, temos este dever mais pedagógico, não é? De lhes dar conhecimento, de lhes dar oportunidade e de lhes dar coisas para eles lerem e verem e terem acesso. E pronto, montámos aqui uma estrutura que temos vários grupos de conselheiros em diversas áreas. O Conselho Estratégico da Leadership Summit tem 30 pessoas, depois temos o Leading People, que tem os diretores de recursos humanos e as associações do setor, depois temos o Leading Brands, tem as pessoas, alguns diretores de comunicação e marketing e também os responsáveis e presidentes das associações do setor. Temos o Tech, com algumas empresas de tecnologia, e temos o Politics, que entramos agora na política. Portanto, para já vamos ficar por aqui, consolidar estes grupos que se reúnem. Cada um destes grupos, nós fazemos 4 almoços por ano, portanto estamos a falar de 20 encontros por ano, na prática. Eles sugerem oradores, escrevem para a revista, trazem informação, abrem portas, e com isso nós conseguimos ter acesso à informação que eles querem e que eles precisam, que são todos líderes de referência nas suas áreas. E, na verdade, mais importante do que isso, é que não estamos a trabalhar sozinhos, não fazemos as coisas só da nossa cabeça, porque isso cai sempre na história da polarização. Isto, ouvir todos, acaba sempre por ser mais saudável e pronto. E pronto, este é um projeto que de facto me dá imenso orgulho. Obviamente que sai-me do pelo, porque é muito trabalho. Na altura das cimeiras, a cimeira, há ali um momento em que começam a entrar pessoas e juntar-se à equipa, estão 60 e tal pessoas a trabalhar. Vocês costumam fazer no Casino do Estoril, não é? Fazemos no Casino do Estoril, e isso também foi uma coisa que nós pensámos. Nos Estados Unidos eles fazem eventos de liderança em salas de espetáculos, e aqui em Portugal não havia muito esse hábito. Fazem-se os eventos em centros de congressos, em anfiteatros, e portanto o espaço onde se faz o evento também é muito importante para passar a mensagem, e acreditam que se nós juntarmos a arte e o entretenimento à passagem do conhecimento, as coisas são mais... tem que se criar emoção. Imaginem, o Henrique Monteiro fez uma palestra sobre teologia e liderança, e o Henrique Monteiro toca piano também, e eu disse, Henrique, então vamos fazer aqui, e ele fez ali uma ligação entre o Tom Jobim e a liderança. Ou seja, é como se fizesse o aquecimento da palestra de uma forma mais artística. Ele entrou no Casino de Estoril, estão a ver, tudo preto, ele entra só com o piano, um piano lindíssimo de cauda, a tocar, e depois faz a sua palestra. E a forma como as coisas acontecem, se tu puderes juntar a luz, a cor, a música, a animação, a um assunto que até é sério, as coisas tocam as pessoas de uma forma diferente, e eu acho que faltava um bocadinho em Portugal esse conceito. As cimeiras eram chatas, percebes? As pessoas sentadas lá, todas a falarem, a dizerem, sem se prepararem. Por exemplo, os nossos oradores, quase todos se preparam, percebes? Nós temos uma empresa que os ajuda a fazerem, vão ensaiar na véspera, percebes? Para não ser... para eles darem de facto uma mensagem, um bocadinho aquela ideia do TED Talks também faz isso, eles preparam-se e assumem aquilo de uma maneira diferente. Mas pronto, dá-me imenso gozo fazer isto, Filipe, e na prática estou sempre a seguir aquela lógica, estou junto às coisas, acabas por estar a juntar a arte,
o pensamento, misturo os meus professores todos de filosofia em palco, ponho-os... O projeto ficou, acho que está bem estruturado, percebes? Agora, pronto, é um negócio, como todos os negócios, nós temos de estar sempre a lutar por ele, não é? E depois todos os passos para crescer têm que ser muito bem pensados para não estragar tudo o que se fez, não é? E pronto, este ano vai ser um ano de decisões importantes que temos de tomar, mas pronto, mas está em crescimento. Mas agora olha, e vocês também têm, todos os anos, fazem a eleição? Sim, fazemos é um estudo de liderança, os Best Team Leaders. Os melhores líderes, não é? Esse projeto, não é? Este projeto é um projeto que fazemos com a Nova IMS, que é uma universidade que faz tudo o que são estudos, estatísticas e análises. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma metodologia de análise de liderança, em que, isto já tem para aí 10 anos, e identificámos cerca de 14 competências e 16 características de personalidade dos líderes, que estão sempre a ser validadas, porque elas mudam, tivemos que acrescentar a dimensão ambiental, a dimensão social, tivemos que acrescentar as competências digitais, e a importância das competências também tem vindo a mudar. Portanto, nós temos depois um fator ponderador para analisar as competências, e isto também, à medida que os anos vão passando, as coisas também vão mudando. E todos os anos fazemos, os líderes inscrevem-se, são as suas equipas que os avaliam, portanto não temos cá nem os colegas, nem os superiores hierárquicos, portanto são as suas equipas, a equipa do liderado é que o avalia. E o nosso lema é: mostra-me a tua equipa e eu digo-te que tipo de líder é que tu és. Portanto, a análise do líder resulta da análise da equipa que eles têm. Portanto, e nós percebemos logo que tipo de líder é que ele é pelo tipo de pessoas que ele consegue ter. Era o que o Filipe queria fazer, perguntar aos filhos a irritação da mãe. Claro. Também podemos aplicar a líderes caseiros. Pronto, mas esse é um projeto, Filipe, que na prática é o nosso assessment de liderança, que fazemos algumas sinergias e que vendemos. Os líderes pagam uma taxa de inscrição. Não aceitamos patrocínios de pessoas que se inscrevam ou que inscrevam líderes, porque às vezes empresas inscrevem dezenas, e fazemos também dentro das organizações. Por exemplo, uma empresa que queira fazer análise de liderança pode usar este assessment, que está validado e tem a certificação académica, e é competitivo relativamente a muitos outros que existem, não é, no mercado, e pronto, mas está relacionado com a liderança. É para eu mostrar aos líderes como é que faz. Bruno, eu estou-te a ver com um brilhozinho nos olhos quando... Quer ir fazer não é? Não é isso. Não, é que o Bruno gosta muito isto, ele é muito sensível àquilo que tu tiveste a falar. Eu sei que tu não sabes, mas eu sei, porque até para a organização dele, ele... Não é, Bruno? Não, são áreas que eu acompanho, como é lógico, são áreas que venho da área do marketing, portanto, e também estou muito próximo também da gestão, na perspectiva mais estratégica, e gosto destas áreas, também são áreas que gosto e que acompanho. Mas precisamente é isso. Olha, o que não Temos de trazer um grupo de líderes à Cimeira de Liderança para assistirem para o ano. Vai ser dia 12 de outubro. 12 de outubro. Marca aí na agenda, Bruno. Eu já estive a ver. Aliás, eu vi até que, por acaso, achei curioso, porque já há muitos eventos que fazem, já há alguns eventos que fazem isso, e acho muito boa ideia, que é abrir a possibilidade de nós propormos um orador. Orador. Sim, nós recebemos propostas, sim. Pronto, e muitas vezes vamos atrás delas. Hoje começa a ser um bocadinho mais habitual, não, mas começa a surgir mais, e parece-me que é uma excelente prática, porque mesmo que não seja o orador que as pessoas sugeriram, dá para perceber o caminho, não é? Dá para perceber o caminho do tipo de orador. Sim. Do tipo de oradores que as pessoas querem ver nos palcos. Até o Plágio já recebe sugestões para de pessoas. É verdade. Aliás, eu aproveito para mandar um beijinho à Dona Piedade Martins, que me mandou uma simpática mensagem a semana passada com um puxão de orelhas, e o puxão de orelhas é: ainda só convidaram uma senhora. E eu fiz questão de dizer que na próxima semana, e a Catarina até sabe quem é, a Catarina Martins, a mãe da Catarina Martins. Catarina Martins, sim. Exatamente, pronto, foi ela, e eu disse: olha, por sinal, é uma senhora próxima, uma menina, e até se chama Catarina.
Uma menina que se chama Catarina. Olha, o que não estica é o tempo, isto é sempre um problema. Mas pronto, eu ia passar aqui para as sugestões. Catarina, o que é que tu nos queres sugerir? Epá, tu mandaste aqui uma carrada de sugestões. Não sei se queres Tinha dá-las medo todas. que fossem precisas muitas, não sei. Não, é as que tu quiseres. Olha, eu fiquei aqui entusiasmado foi com o Vinho Líder. Sim, pois, claro, não sabia que também havia um Estamos a Vinho Líder. engarrafar. O que nós fizemos foi, quando nós estávamos confinados, tínhamos que entreter os nossos conselheiros. E então fizemos virtualmente, fizemos um blend, ou seja, entregámos a todos os conselheiros 3 castas, e cada casta tinha várias características de liderança. E depois tínhamos não é um escansão, ajudem-me, um enólogo. Um enólogo e que lhes explicava as características das castas, o que é que elas representavam, ensinou-os a provar, a reconhecer a acidez, a reconhecer os taninos, a reconhecer o aroma, e depois eles escolheram o líder perfeito, o vinho líder. Portanto, tem que ser um vinho com estas características, e deram uma percentagem a cada uma das castas. O vinho final, que é o vinho que está a ser engarrafado, chama-se vinho líder e tem 60% de Touriga nacional, tem 30 e tal por cento de aragonês e tem uma percentagem mais pequenina de castelões vinhas velhas. Portanto, o Touriga nacional, porque é uma casta super resiliente, que se aguenta, porque acho que as raízes das videiras ficam muito profundas e, portanto, resiste a intempéries e, portanto, como nós estávamos a viver uma pandemia e os líderes têm que ir abaixo e conseguir reerguer-se, convém que tenham umas raízes bem fundas. O aragonês é um estabilizador, é uma casta, é um vinho estabilizador que normalmente quando se mistura com outros é uma casta que estabiliza e que dá uma certa salinidade. E o Castelões Vinhas Velhas supostamente é uma casta irreverente, mais agressiva, uns toques de criatividade. E, portanto, os nossos conselheiros acharam que o blend ideal era este e ficou muito bom. Já fizemos os rótulos, agora estão a aprovar lá na entidade da vinha, dos vinhos, as percentagens e vamos engarrafar. Okay. E, portanto, é o vinho líder, depois eu mando-vos uma garrafa. Sim, senhora, excelente ideia. E vamos aqui prová-lo. A minha escolha era o vinho líder, porque eu gosto de vinho, de facto gosto de beber vinho, e pronto, beber vinho a ver umas séries, que acho que é sempre uma bela ideia, e estava aqui a sugerir meia dúzia delas. Stissel, Unorthodox, para quem gosta da cultura Yiddish e dos judeus ortodoxos. São 2 séries absolutamente notáveis. Estão, se não me engano, na Netflix. Sopranos, que eu acho que se calhar já devem ter visto. Breaking Bad, Peaky Blinders, são assim as minhas séries de eleição. Por acaso, já tive a oportunidade de ver essas todas, eu vi as tuas sugestões. Já tinhas visto tudo. Já. Estamos na mesma bolha. Eu destacava ainda mais o Peaky Blinders, eu fiquei muito fã. O Peaky Blinders é assim uma coisa que mata a banda sonora do Peaky Isso Blinders. então é espetacular. Aliás, ainda hoje, de vez em quando, venho aqui ao YouTube e ponho aqui uma sequência de músicas dos Peaky Blinders e é uma coisa impressionante. E eu tenho uma amiga, a Patrícia Vasconcelos, faz casting e teve, o ano passado, tiveram um evento aqui e ela teve com ele teve cá, o nosso querido... Pois eu não partilho. Eu mandei mensagem ao Patrícia, caramba. Esse brilho dos olhos eu não partilho, não é? Portanto, mas a sério. Não, porque ele é um excelente ator. Sim, senhora, mas as histórias também são boas. E ficas por aí, não é, Catarina? Não, eu tenho os livros, se quiseres, e tenho a música, mas pronto, é como já estamos com muito tempo, não é? Pois. Nós não temos responsabilidades editoriais, portanto estamos à vontade. Não tens? Não, então, leiam este livro que é fenomenal, que se chama Humanidade, uma História de Esperança, do Rutger Bregman, que eu estou a tentar que ele venha à Cimeira no próximo ano. É um livro em que faz o contrário
do que é suposto, ele demonstra porque é que nós somos exemplos históricos que provam que nós somos bons e que resolvemos bem os nossos problemas. E depois estou a ler não sei se conhecem, Karl Ove Knausgaard, que é um norueguês, que tem 6 livros que se chama A Minha Luta. Isto é uma autobiografia. Aliás, ele tem parte da família que deixou de falar com ele, depois de ele ter publicado os livros. Mas é, assim, uma coisa absolutamente notável. Chama-se A Minha Luta, não é? Mein Kampf. Colou-se um bocadinho. Portanto, eu estou no livro número 5, o 6 tem 1000 páginas, eu não sei se vou conseguir, mas é incrível. Pronto, depois o Tolentino, o Ruben Fonseca, o Philip Roth e a Helena Ferrante, só pus aqui alguns, pronto, okay. São as minhas coisas. Bruno, a tua sugestão, que é aqui uma sugestão caseira, não é? É uma sugestão caseira. A nossa querida Helena Rocha. É isso mesmo, é aproveitar também este espaço e partilhar também alguma informação daquilo que vai acontecendo aqui pela nossa terrinha. Eu tenho falado aqui, já falei uma vez ou duas aqui do projeto do teatro da Companhia que está na Comeira, mas aqui é uma outra sugestão, que é da Companhia do Sport Operário Maranhense, que vai regressar com o teatro, com uma peça que se chama Esfregogel, portanto, que é assinado pela Helena Rocha. Portanto, Helena Rocha é professora, não é? Era professora. Não é? Era, mas com um percurso também muito grande. Estás desatualizada, Estás muito atualizada. Ela está por aí, por Lisboa, já há bastantes anos, a trabalhar agora muito está mais por cá, sim. Pois, agora sim. La Féria. A trabalhar com La Féria. Tem sido o braço direito do La Féria nestes anos. Sim. Olha, que boa notícia. Em termos de tradução das peças, etc. Sim. E então ela está a colaborar então, com o Sport Operário Maranhense novamente com esta peça, portanto ela vai... Eu penso que a peça é original dela, deve ser Teatro de Revista. Eu acho que é, sim. Portanto, dia 13 de novembro no Sport Operário Maranhense e depois dia 19 e 20 na Casa da Cultura. Portanto, é um regresso e os atores, já reparei pelo Facebook deles, estão entusiasmadíssimos com este regresso, até porque devem estar desejosos de voltar a representar. Portanto, claro. E o nosso contributo pode ser esse, é estar presente e acompanhar mais uma peça, que normalmente são boas peças do Sport Operário Maranhense. Olha, as minhas sugestões são rápidas. A primeira é a habitual sugestão de fazer referência sempre àquilo que os nossos convidados nos trouxeram e, portanto, eu sugiro que leiam os livros da Catarina, porque acho que faz todo o sentido. E queria também sugerir, no próximo fim de semana termina o 7º Festival de Jazz da Marinha e, portanto, vamos ter na sexta e no sábado 2 espetáculos. Eu provavelmente só irei ao de sexta-feira, que é o Mano a Mano, com o André Santos e o Bruno Santos, 2 guitarras. É um espetáculo um bocadinho diferente do habitual. Os preços são baratíssimos, são 5 euros. Portanto, não há justificação para as pessoas não irem não encherem a Casa da Cultura. Catarina, olha, nós estamos mesmo a terminar. É evidente que fica a pergunta fatal, plagiando o Daniel Oliveira, aquele que faz chorar. No entanto, nós nunca conseguimos fazer chorar ninguém. O que dizem os teus olhos? O que dizem os teus olhos? Vocês tinhas-me avisado que eu ia fazer essa pergunta. Não, essa é para surpresa. Não, se tivesses visto os outros plágios, sabias. Os meus olhos dizem... O que é que dizem os meus olhos? Dizem que eu sou uma mulher com uma aldeia dentro de mim e que tenho sempre um olho aberto e outro fechado. Como eu pus na minha nota biográfica. Se fosse um animal, serias uma raposa, não é? Seria uma raposa e tinha um olho aberto e outro fechado, porque não consigo estar a vida inteira a dormir e também não consigo estar plenamente acordada, portanto é isso. É esse meio termo. Um olho aberto, outro fechado. Não me fizeram chorar, não. Não conseguimos fazer ninguém. Eu não sei qual é o que ele faz. Não sabes como é que ele faz. Tem que se baixar a luz. Tem que se baixar a luz. Tem que se pôr uma pianola. Não, tinhas que ter falado, se calhar, tinhas que ter falado dos meus pais, das minhas filhas, percebes? Tinhas que ter levado para a dimensão mais emocional. Falaste de os negócios e pronto, não fazem chorar ninguém. Não fazem chorar ninguém, quer ter pena. Olha, Catarina, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Obrigado mais uma vez por teres aceitado o nosso convite. Para a semana vamos cá estar novamente com o Bruno Lemos aos comandos
e com um convidado fantástico, de certeza absoluta, Claro. como têm sido todos os nossos convidados. Catarina, um beijinho. Sabem? Ainda não sabem. Sabemos. Não anunciam. Não anunciamos, mas podemos dizer que... Olha, eu estragar o alinhamento. Não dizemos. É surpresa. Até porque Está bem. Isto pode haver algum imponderável. Isto não é um trabalho profissional, claro. Pode... Já aconteceu. Mas eu é que vos agradeço imenso. Foi um prazer rever-vos e fico sempre muito feliz por falar com pessoas que são da minha terra, porque de facto eu sou uma mulher daí e as vossas caras e as vossas pessoas são muito familiares e portanto é uma alegria enorme poder partilhar um bocadinho daquilo que faço convosco. Para a próxima convido-vos eu, entrevisto-vos eu para saber coisas, para não só vocês a ter a esmifrar-me. Olha, uma vez mais obrigado e espero-me todos até para a semana com o Bruno Lemos. Adeus, obrigado.